Sou Geraldo Leão, profissional contábil e CEO na Conta 100 Brasil Serviços Contábeis. Registro no Conselho Regional de Contabilidade 5.552 do Distrito Federal. Graduação Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Unieuro Brasília DF. Em formação, curso superior de tecnólogo em segurança no trabalho na Universidade Unicesumar, Maringá, Paraná. Aulas de compliance também pela Unicesumar. Aulas de psicologia organizacional também pela Unicesumar. E os serviços de conformidade e psicologia organizacional estão voltados para os clientes Conta 100 Brasil Serviços Contábeis. Então vamos adiante. Esse conteúdo ele veio em função de uma necessidade de um cliente da Conta 100 Brasil de que quer registrar um profissional de espectro autista. E em função disso, trazemos esse conteúdo que trata do espectro autista e o mercado de trabalho, certo? E aqui vamos falar da inclusão deles garantidas na Lei Berenice Piana e também falar um pouco sobre a Lei de Cotas, tudo bem? Então vamos mais adiante. Vamos falar aqui então de um conceito. E o que é o autismo? Primeiro, há de se falar que está ligado diretamente ao neurodesenvolvimento da pessoa. É um transtorno do espectro autista e é resultado de quê? De alterações físicas, funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor e também da linguagem e também do comportamento do indivíduo. Bacana? Então vamos mais adiante. Tive uma aula de psicologia organizacional lá pela Unicesumar e nessa aula foi falado das distorções na percepção das pessoas. E o que eu quero falar aqui é que nós, como indivíduos na sociedade, nós vamos nos deparar também com os indivíduos que têm podemos dizer, esse aspecto autista. E, em função disso, nós devemos, podemos dizer, tomar posse de um conhecimento de como lidar com eles. E muitas das vezes, nós não sabemos lidar. E até porque é muito recente o conhecimento que as pessoas têm sobre o espectro autista. Em bem tempos aí anteriores, não muito longínquo, a sociedade não sabia enxergar e nem sabiam tratar com essas pessoas. E que traziam a elas, podemos dizer, sofrimentos, a retirada de direitos, até traziam ideias de que essas pessoas elas eram anormal e também faziam a exclusão delas da sociedade. Olha, infelizmente, podemos dizer assim, mas que as coisas mudaram, tá? As coisas mudaram de maneira que tomamos posse do conhecimento, isso é colocado para todos através de informações, através da internet, através de aulas, e também todos podem tomar posse desse conhecimento para que venhamos a saber lidar com isso. E tivemos uma aula de psicologia organizacional pela Unicesumar, e ali, lá a professora chamada Camila Longo, ela tratava das distorções na percepção das pessoas. E por que estou trazendo isso? Porque há uma falha nossa como humanos e nós podemos e temos que entender isso, de que a forma de olhar essas pessoas, ela deverá ser mudada, a visão que temos sobre elas. Por quê? Porque precisamos trazer essas pessoas ao nosso convívio e devemos aprender a conviver com elas. E lá na aula falava das distorções nossa, né, na percepção dessas pessoas, e um dos tópicos, aqui nós podemos dizer, um primeiro tópico falava sobre a percepção seletiva, que é a nossa mesmo, a forma de selecionar o que percebemos a partir de nossos interesses, experiências, valores e atitude. Então, essa distorção traz prejuízo quando olhamos para o espectro. Um outro efeito
é o efeito halo. E o que fala? Fala de formarmos uma impressão de determinada pessoa com base em uma única característica. Uma outra percepção que foi falada é a estereotipagem. O que quer dizer isso? Atribuir ali a uma pessoa características ou atributos por ela pertencer a um determinado grupo, ou seja, julgar uma pessoa com base em informações parciais. Isso não é horrível? Olhando para o espectro, a gente não podemos dizer assim, é uma forma distorcida, né? Uma outra forma de perceber essas pessoas foi falado de de uma outra forma, que é a forma chamada projeção, onde fala que atribuir a outras pessoas os seus próprios sentimentos e traços de personalidade. Então, nós trazemos isso, uma percepção seletiva, né? Formamos uma impressão com base em uma única característica, nós julgamos uma pessoa com base em informações parciais e às vezes até atribuímos às pessoas trazendo os nossos próprios sentimentos e traços de personalidade, e imediatamente já temos uma percepção daquela pessoa, podemos dizer com erros. Então, ao olharmos para ao espectro, podemos então ter um olhar diferente e, lógico, muito melhor procurar então conhecimento sobre o autismo, né? Para que possamos conviver e trazer a essas pessoas uma qualidade de vida, até porque é correto agirmos assim. Tranquilo? Então vamos mais adiante. Olha só, eu quero trazer aqui uma dica no final aqui desse vídeo. Isso se você assistiu o vídeo até o fim. Eu quero passar para você, assim, até para quais cursos ele poderá fazer no tocante ali a sua formação superior, ok? Então, é para ele, também serve para todos nós, porque é um conhecimento, é uma visão que a gente pode mudar sobre espectro autista. Tá certo? Então, fica aqui uma dica, fica até o final do vídeo e quais cursos o autista poderá fazer em suas vidas. Tranquilo? Então, vamos mais adiante. Então, quando olhamos uma visão sobre o autista, o que tem o espectro, o que podemos ver? Que ele apresenta deficiências na comunicação e na interação. Então, quando se olha, se vê logo isso, né? Uma comunicação falha, deficiente, e também ali na interação social, o convívio que ele tem junto com outras pessoas. E dá para se observar também comportamentos repetitivos. Observa que repete. E lógico, olhando daqui, é de uma difícil compreensão para nós, né, ou para aqueles que não compreendem o autismo. E também podemos falar que o repertório que eles têm em relação a interesses e atividades é um repertório limitado. Então, olhando de longe, vendo o autista nessa condição, a gente pode começar a entender, mas, atenção, abrimos aqui que é necessário o olhar da medicina, primeiramente, sobre o espectro autista. O que eu quero dizer aqui? Que nós aqui fora temos nossos limites, nossa forma de ver o indivíduo com o espectro, mas antes de tudo, o olhar da medicina, o olhar do médico, quando a mãe logo detecta que o filho tem o espectro, vem primeiro de um diagnóstico médico, que traz ali que aquele indivíduo, aquela pessoa, ele é de espectro autista, certo? Tranquilo aqui? Então, primeiro a visão da medicina, a visão do médico, e depois, consciente que é de espectro autista, aí sim nós precisamos, além de ter o conhecimento que foi passado aqui, saber tratar com esses indivíduos. Bacana? Então vamos mais adiante. E quanto à inclusão dessas pessoas, o que fala a legislação? Né? A inclusão dessas pessoas diagnosticadas com o transtorno
ela é garantida pela Lei 12.764 de dezembro de 2012. É uma lei também conhecida como Lei Berenice Piana, que ali instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e, além disso, a inclusão no mercado de trabalho, que também é garantida pela Lei de Cotas para pessoas com deficiência. E lá, na Lei de Cotas, a Lei 8.213/91, certo? Então, aqui é a inclusão dentro da legislação, dentro da lei, certo? E temos que entender isso. Bacana? Então, vamos mais adiante. Entre em contato conosco. Aqui está mídias sociais, youtube.com/Conta100 Brasil. O nosso e-mail, contato@conta100.com.br. Olha, quero agradecer muito por você estar aqui conosco. E ainda sobre essa matéria, quer passar a sua opinião, quer passar algum artigo que você leu, que você achou que é muito importante para um conhecimento? Nosso muito obrigado e até a próxima.